Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família. Nesta manhã, uma manhã não tão diferente, mas uma manhã onde nós vamos permanecer ainda em casa, com os nossos parentes, vamos nos resguardar de tantos problemas que têm acontecido por aí. Mais uma devocional para o seu coração nessa manhã, aquilo que Deus tem falado no meu coração hoje, gostaria de compartilhar com vocês, que está no livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus estava percorrendo as cidades, conhecendo pessoas, se relacionando com elas. Jesus estava andando com o povo e também com seus discípulos. Ele não somente estava percorrendo as cidades, mas ele ensinava também. Uma das grandes características de Jesus é o ensino. Jesus ele ensinava, Jesus pregava o evangelho, Jesus falava do amor de Deus. Nós precisamos ser como Jesus. Uma das coisas mais importantes para nós hoje é pregar este evangelho, é anunciar este evangelho. Jesus ele não se cansava a falar do amor de Deus. Quando falava do amor de Deus, ele falava do maior bem, da maior alegria. O maior privilégio que nós temos hoje é de falar dessa alegria de Deus, esse privilégio de anunciar o reino de Deus. E era isso que Jesus fazia. Ele anunciava, ele ensinava, ele pregava. Mas não somente isso. Jesus, uma das outras características do ministério de Cristo é que Jesus ele curava. E ele curava toda sorte de enfermidades, doenças. As pessoas elas estavam enfraquecidas, pessoas eram como nós, pessoas que tinham suas debilidades, suas fraquezas, suas doenças. E a característica deste povo agora, no versículo 36, vai dizer que a multidão que estava ao redor de Jesus, este povo era um povo que estava com alma e vida aflita, pessoas que estavam exaustas. O texto diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse versículo é um versículo muito forte. É um versículo muito forte porque ele fala da característica deste povo. Este povo era um povo que estava cansado, um povo que estava aflito, estava exausto, um povo que não tinha norte, não tinha direção. Às vezes nós estamos assim também, né? Às vezes na nossa vida a gente está como ovelhas que não têm pastor. Às vezes nós estamos assim, mas nós temos um pastor. Nós temos um Senhor, que é o Deus da nossa vida, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele veio para transformar a nossa vida e nos dar uma nova direção e uma nova esperança. Mas às vezes os problemas estão tão grandes, às vezes as crises elas estão tão latentes, problemas financeiros, problemas com os relacionamentos, problemas às vezes com o vizinho, com um amigo, dificuldades no trabalho. Agora, de uma forma tão clara para nós, que é a dificuldade que nós estamos enfrentando com relação à saúde mundial. E a gente tem visto quantas pessoas estão perplexas, né? Sem saber o que fazer. Mas nós temos um pastor, nós temos um Senhor, nós temos o Deus da nossa vida, nós temos um Salvador.
que é capaz de mudar a nossa história, que é capaz de nortear a nossa vida. Então, mesmo que você se sinta exausto, mesmo que você se sinta cansado por causa de tantas situações na sua vida, saiba que o seu pastor está ao teu lado. Ele te ama, esse pastor é o pastor supremo, ele te conhece, ele sabe da sua dor, da sua dificuldade, das suas crises, ele sabe o que o mundo está enfrentando. E uma palavra muito interessante do verso 36 é que Jesus compadeceu-se desta multidão, dessas pessoas. Ele teve misericórdia desse povo. Então, não se esqueça daquilo que nós falamos ontem, nas nossas devocionais ontem, não se esqueça do que a Escritura mais uma vez está nos falando. Ele tem misericórdia de nós, ele se compadece de nós, ele sabe do que nós estamos passando, ele é conhecedor de tudo o que está acontecendo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não se esqueça que esse pastor, ele te conhece, ele sabe do mais profundo da sua alma, do mais íntimo do seu coração. Então, o que ele espera de nós? O que Jesus espera que nós façamos diante de tudo isso? O versículo 37, ele vai dar uma chamada para os seus discípulos agora, porque ele volta para os seus discípulos, ele se compadece da multidão, mas ele se dirige aos seus discípulos e ele diz para ele: olha, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus amados irmãos, você é um discípulo de Jesus. Se nós somos um discípulo de Jesus, o que ele requer de nós? Ele requer de nós que nós sejamos agora trabalhadores da sua seara. Ele diz que essa seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ele requer que eu agora anuncie esse evangelho, que eu fale deste evangelho, que eu não me cale, que eu leve essa paz ao coração das pessoas, que eu transmita esse amor, essa graça ao coração das pessoas, para que elas vejam, para que elas percebam que existe um pastor, e esse pastor é o nosso Senhor Jesus. E ele, além de dar um chamado aos seus discípulos, que somos nós, os discípulos de Cristo, para que trabalhem nessa seara que é grande, neste mundo que é grande, que é vasto, ele diz assim, versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele faz um clamor. Ele diz: orem para o seu Senhor, ore para o Senhor, ore a Deus, para que o Senhor, que é o dono da seara, para que Deus, que é o dono dessa seara, mande mais trabalhadores. Que nós possamos nos despertar a isso, que nós possamos perceber que existe um Senhor, que existe o dono da seara, que existe um pastor que pastoreia a seara e que esse pastor requer que nós agora vejamos que esta seara é grande e que as pessoas estão aflitas, elas estão necessitadas, elas estão carentes. Preguemos o Evangelho, anunciemos o Evangelho, falemos e não nos cansemos de fazer o bem, como diz as Escrituras. Que Deus possa te usar, que Deus possa te capacitar no dia de hoje, que Ele possa falar com você ao ponto que você venha se despertar para falar do amor de Deus. Se agora você está em casa, você pode mandar uma mensagem para alguém. Se você está andando pela rua, você pode orar por alguém. Estamos sendo orientados a não sair de casa, estamos orientados a não conversar com as pessoas, a não cumprimentar as pessoas, mas você pode orar por elas, interceder por elas. Faça isso neste momento. Se tem alguém que você conhece, que alguém que está passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, mande uma mensagem para ela, converse com ela, faça uma ligação, mande um WhatsApp, ore pelas pessoas, se preocupe com elas. Não se preocupe só com você mesmo, com o seu bem-estar, com o seu cuidado pessoal, mas se preocupe com as pessoas, chore por elas, busque a oportunidade que Deus está te dando, veja a oportunidade que Deus está te dando, para que você anuncie esse amor de Deus. Não se esqueça, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas rogue ao Senhor para que Ele levante pessoas para a sua seara. Que Jesus te abençoe, que Ele seja o seu pastor, que Ele seja a paz que você tanto precisa no dia de hoje.
Que a graça de Deus esteja sobre você. Um bom dia a todos.